Que legal que você começou o treinamento do Carry Control. Eu estou aqui justamente preparando a aula que vai introduzir você no Carry Control. Então aqui eu vou te dar uma ideia da história do Carry. Bom, é mais fácil, ao invés de eu ficar te falando, eu te mostrar. Vem cá para a tela do meu computador. Bom, então vamos lá. Agora que você está olhando a tela do meu computador, a gente vai começar, de fato, o treinamento prático do Carry Control. Só que antes, eu quero que você entenda algumas coisas. Por exemplo, a história do Carry Control, o licenciamento do Carry Control e alguns disclaimers no meio do caminho aí, antes que a gente comece efetivamente na prática a instalação, a configuração e a manutenção do Carry Control. Então vamos lá. Agora que você está olhando a minha tela aí, eu vou começar te mostrando a história do Carry. Basicamente, o Carry ele é derivado do Inhouse Pro, que nasceu lá em 1997, tá? Ele basicamente no começo era um roteador para Windows, então você fazia a instalação dele para Windows, e aí ele foi nomeado um Firewall em 2002, tá? Com a introdução do inspetor de protocolo naquela época, né? Mudou o foco de roteador NAT para Firewall Gateway com filtro de conteúdo. O que significa isso? O filtro de conteúdo é o filtro da URL. Então eu consigo colocar não só por IP, mas sim por DNS o que eu quero, o que eu não quero que ele acesse, tá? Em 2009 introduziu o Appliance baseado em Linux e aí não tem desde 2009 mais a possibilidade de instalação no Windows, tá? É sempre em cima de Linux. Em 2010 se tornou o Carry Control, então ele trocou de nome de Inhouse para Carry Control. Em 2022 ele mudou de compra e renovação para assinatura anual, tá? Então aí já vai basicamente o primeiro disclaimer sobre a assinatura, que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Agora, desde 2022, ele equiparou os valores da compra e da renovação. Então, não existe mais uma compra e uma renovação. O que existe é uma assinatura anual. Basicamente, como você faz com a Netflix, né? Você assina e tem um pagamento mensal. Na Carry, você assina e aí você tem uma recorrência anual do pagamento com o mesmo valor. Certo? Vamos para o próximo. Aqui é a tela da licença, tá? A tela da licença na verdade, a licença ela é constituída de 3 blocos de 4 números. E aí é onde você vai licenciar o seu Carry na hora que você estiver fazendo a sua instalação. Vamos lá. Primeiro de tudo, nesse treinamento, eu queria deixar bem claro como funciona a licença. Por quê? Tem muita gente que assiste e tem dúvida de se é por dispositivo, se é por usuário, como é que funciona essa questão da licença. E aí a gente já tira essa dúvida agora, tá? A licença, ela funciona por dispositivo e por usuário. Ah, Fábio, mas como assim? Vou explicar. Vamos supor que a gente contratou 5 usuários, tá? A licença, sempre que você vai contratar, ela começa em 5 e ela funciona com módulos de 5. Então você pode contratar 5, 10, 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Sempre em módulos de 5 usuários. Então vamos pegar o mais básico? Uma licença de 5 usuários? Uma licença de 5 usuários te dá direito a você conectar 5 pessoas diferentes na sua rede, tá? Ou 25 dispositivos, que aqui está usuários de rede, mas é dispositivos de rede. O que isso significa? Significa que cada usuário desses 5 pode se conectar em até 5 dispositivos diferentes, que ele vai contabilizar apenas uma licença. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, Fábio, tenha um notebook, um desktop, um celular e uma geladeira e um micro-ondas que seja conectado na internet, tá? Então eu tenho 5 dispositivos que são conectados na internet utilizando o meu próprio usuário.
Então, no sexto dispositivo que eu for conectar, vai contabilizar mais uma licença. Por enquanto, se eu tiver conectado só em 5, ele vai contabilizar uma licença só, certo? Ah, Fábio, e se eu tiver 5 dispositivos sem nenhum usuário? Aí, a cada 5 dispositivos sem nenhum usuário, ele vai contabilizar automaticamente um usuário, que no caso seria o usuário ninguém, mas sim ele vai contabilizar o dispositivo. Então, a cada 5 dispositivos sem usuários, ele contabiliza uma licença, tá? E como é que funciona na questão da VPN? Na questão da VPN server to server, que você está conectado em outro roteador ou em outro firewall ou em outro carrier, ele não contabiliza usuários, porque você está conectando duas redes. No caso da VPN client to server, que é a que o usuário normal utiliza na empresa, né? Ele vai para casa com o notebook dele e tem lá uma VPN client. A cada conexão dessa, mesmo que com o mesmo usuário, ele vai contabilizar uma licença. Vou dar um exemplo. Vamos supor, eu, Fábio, eu tenho 2 notebooks e levo os 2 notebooks para casa e conecto os 2 notebooks na VPN Client. Ele vai contabilizar 2 licenças, apesar do mesmo usuário. Certo? Então é isso. Bom, finalizada essa questão do exemplo da licença, acho que ficou bem tranquilo. Aqui eu tenho algumas funções principais do firewall ou roteador, que é o carry control, certo? Então aqui vamos passar bem rapidinho, porque a gente vai ver tudo isso de uma forma muito mais detalhada lá na frente. Então, é um firewall que já tem suporte a IPv6, balanceamento de carga, failover, expressão de protocolo, já tem servidor DHCP, DNS, IP com blacklist, tabelas de roteamento customizáveis, já tem definições de serviços pré-configurados. Então, por exemplo, todos os serviços que você vai utilizar, SMTP, POP3, FTP, HTTPS, HTTP, DNS, todos esses serviços eles já estão pré-configurados numa tabela de serviços, podendo você adicionar ou não outros serviços, se você tem alguma coisa mais específica, tá? A VLAN, então se você já tem VLAN na sua empresa com suíte gerenciável, tudo bonitinho, a gente consegue integrar isso também. Filtro MAC, filtro IP, reserva de DHCP, tudo isso já vem incluso dentro do Firewall Carrier Control, certo? Então essas são as principais funções, é claro, fora o NAT, o MAP, os roteamentos de portas através das conexões de fora para dentro, né, via MAP. Então, que isso na verdade é o básico, né? Aí a gente está vendo algumas funções que tem, mas daqui para frente a gente vai ver isso tudo na prática, podem ficar tranquilos. Outras características, no caso, filtro de conteúdo, tá? Filtro de conteúdo é uma função do Firewall que vem para a gente conseguir determinar categorias de URL, URLs personalizadas no caso de acesso ou restrição de URL, políticas FTP, servidor proxy, se você quer usar ou não quer usar servidor proxy, filtro anti-spam. Aqui na minha apresentação tá como Sophos, tá? Porque essa apresentação é um pouco antiga, mas agora ele mudou um pouquinho tempo, na verdade, para o Bitdefender. Vai continuar com o Bitdefender para o resto da vida do Firewall? Não sabemos, tá? Mas tanto o Sophos como o Bitdefender para antivírus são excelentes antivírus. Lembrando sempre que o Firewall ele conta com antivírus Gateway. Ah, Pivari, o que é isso? Antivírus Gateway ele é um antivírus que ele consegue verificar tudo que passa de fora para dentro da rede. Vamos supor que alguém espete um pendrive no computador. Funciona? Não. Então, o antivírus Gateway ele consegue rastrear tudo que passa pela rede, mas necessariamente pelo carrier, até chegar na máquina do usuário, certo? Tem outras coisas como o P2P Eliminator, que o P2P você já deve ter ouvido falar sobre o Kazaa, Ares Galaxy, Limeware, são serviços de download direto de outro computador, assim como tem vários outros também, certo?
Aqui embaixo tem outras funções, como regras de tráfego baseado em usuário, importação e exportação de configuração, suporte a várias línguas, que isso é bem legal. Se você gosta de ter o software sempre em inglês ali, também tem inglês, português, espanhol, chinês, tem, bom, enfim, tem N línguas lá para você escolher. Regras baseadas em tempo, que dá para você fazer regras de tempo, então eu tenho lá a hora do almoço, hora da entrada, hora da saída, período de férias, eu consigo fazer várias filtragens em determinados tempos, né, determinados horários do dia, DNS dinâmico, enfim, várias outras funções também que a gente vai ver detalhadamente mais para frente. Aqui a gente vem para os requisitos mínimos. Qual que é o requisito mínimo para a gente colocar o Firewall Carrier Control para rodar? O requisito mínimo do mínimo do mínimo, na verdade, não é esse. Tá? Eu posso ter menos placa de rede, eu posso ter menos memória, eu posso ter menos HD, porém, esse aqui é o requisito mínimo que a gente acha aceitável para você ter uma qualidade boa. Tá? Então, no mínimo, 3 placas de rede, de preferência gigaLAN, tá? Sempre gigaLAN. Por quê? 2 placas de rede eu uso para WAN e uma placa de rede eu uso para LAN. Isso quer dizer que eu vou ter possibilidade de fazer o failover, que é quando cai um link entra outro, ou eu posso fazer o balanceamento de carga, o load balance, que é trabalhar com os 2 links ao mesmo tempo, certo? Menos placas de rede do que isso, eu já não vou ter essa possibilidade. Então, 3 placas de rede é o mínimo, 4 GB de memória RAM e 32 de HD, certo? Vamos lá, administração. Sobre a administração do Firewall, hoje em dia a interface de administração é toda via web, tá? Hoje em dia, assim, desde a versão 8, né, sei lá, 6, 7 anos atrás, 8 anos atrás, então desde quando virou 100% Linux, a administração vem sendo via web. Ela usa a porta HTTPS na porta 4081, ela faz verificações automáticas de atualização e de licenciamento, tá? E as atualizações são feitas via browser, usando um arquivo de imagem. Aqui é quando você precisa fazer uma atualização específica e você não tem internet, porque quando você tem, ele faz essa atualização automaticamente lá usando os servidores da Carrier. E embaixo um recurso muito importante que vem de algumas atualizações para cá, que é o MyCarrier. O MyCarrier, ele é um recurso muito bom para quando você tem 3, 4, 5 carriers diferentes dentro da sua empresa, que ele consegue centralizar todos os carriers em uma página web só. Então, mais para frente eu vou mostrar para vocês como funciona esse recurso do MyCarrier, mas ele consegue unir todos os carriers numa página só para você que administra aí uma matriz e algumas filiais. Vai ficar muito mais fácil de você fazer essa administração, fora que ele consegue fazer o download do backup, né, e já deixar salvo dentro do MyCarrier. Então isso é feito automaticamente, você não precisa se preocupar com isso.